Olá a todos. Vamos conversar um pouco aqui sobre 7 de setembro. Afinal de contas, haverá golpe ou não? Olha, fiquem tranquilos que não haverá golpe. E sabe por quê? As condições de golpe de Estado, e é para a gente pensar o que seria um golpe de Estado, é preciso que faça uma análise de uma maneira bem calma, tranquila, sistemática, de modo que a gente entenda e não caia no erro da esquerda. Boulos, Lula, Dilma, venha com esse discurso idiota de dizer que há golpe. Veja, eu vou ilustrar exemplos ao longo da história para a gente entender realmente um golpe. Golpe é quando você destitui do governo este que foi eleito democraticamente e você simplesmente retira a força para colocar pessoas do grupo de apoio de uma elite dominante com o apoio da mídia, do exército e em certa parte, vamos dizer, da população ou não. Em 1964, o que aconteceu aqui? Houve um apoio de uma elite dominante que destituiu um Congresso eleito democraticamente com o apoio de uma elite e dos Estados Unidos da América. Tudo isso que eles fizeram foi em nome da democracia. Eles dizem que foi uma revolução. Não, não foi uma revolução. E a gente vai entender por que não foi. A revolução, para vocês entenderem, é quando você tira um governante que é para o bem comum da população. Normalmente é um tirano. Nós temos exemplos da Revolução Russa, a Revolução Francesa, o fascismo italiano, no qual Mussolini foi retirado à força depois de muito tempo, e a queda do fascismo português, tá? Como a Revolução dos Cravos. A revolução ela pode ter estágios democráticos, como foi feita a Revolução Americana, que foi a primeira democracia instaurada aqui na América. Então vocês viram a diferença. O golpe, ele é pessoas que estão fora do governo e querem fazer uma imposição de um determinado governo com o apoio de uma elite dominante, uma minoria da população, não é a maioria, que vai arrancar do governo pessoas para colocar outras de acordo com as suas normativas e com os seus interesses políticos, sociais e, sobretudo, econômicos. Já a revolução, como eu disse, tem um interesse comum. Pois bem, quais são as circunstâncias que poderíamos dizer que é possível um golpe aqui no Brasil com Bolsonaro? Primeiro de tudo, a imprensa não o apoia. Então, não faz sentido dizer nesse aspecto que há um determinado apoio, porque não o há, uma vez que Bolsonaro parte para o confronto com a imprensa e ele, a todo instante, ele tira a razão dos jornalistas. Então, o apoio da imprensa não tem. Muito pelo contrário. Haja visto, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, ele já vem adotando uma outra retórica no sentido de dizer que Bolsonaro ele atua para a destruição das instituições republicanas e ele utiliza os mecanismos democráticos para assim fazê-lo. Uma narrativa completamente diferente, por exemplo, da esquerda institucional que ainda está na ilusão do golpe. Veja, o golpe que ainda não é possível porque a elite econômica está ganhando muito bem. O mercado financeiro está de vento em polpa, apesar que há uma divisão entre esses empresários que estão no mercado financeiro. Não são todos que o apoiam, ele não é uma unanimidade. E o outro aspecto que a gente vê que não há possibilidade do golpe é a própria elite dominante aqui do Brasil. Haja vista, por exemplo, que o grupo dos 200 empresários mais ricos que fizeram o apoio ao Bolsonaro ele está completamente rachado, o que significa que ele não é unânime entre os empresários e nem no mercado financeiro.
O mercado financeiro, esse setor, está também com preocupações com o governo, com o encaminhamento que ele está fazendo no momento, porque isso pega mal para os negócios. Terceiro, Exército. O Exército também não vai apoiá-lo. O alto comando mesmo, não o apoia. O apoio dele são outras pessoas, de soldados, policiais, que fazem força frente a ele. Ou seja, não é um número significativo de pessoas que há apoio fundamental para derrubar o governo e colocar outro. Veja só que eu falei, derrubar o governo e colocar outro. Mas o Bolsonaro está no governo. Então ele vai fazer o quê? Um autogolpe nele mesmo? Será que ele vai fazer como, por exemplo, lá aquele país, a Hungria, na qual houve toda uma destituição, uma reconstrução das instituições republicanas, assim como fez Viktor Orbán, assim como fez em El Salvador? Eu creio que não. Bolsonaro não tem condições para isso, porque as nossas instituições, elas são completamente sólidas e ele não tem apoio necessário desses setores para levar adiante o seu projeto. Na verdade, o projeto de Bolsonaro é um projeto anarcocapitalista. Porque se você pressupor que ele vai fazer um autogolpe em si mesmo e se tornar uma espécie de ditador, como será feito os governos, os municípios? Certamente esses não o apoiam para esta medida, porque eles falam que a democracia é uma santa imaculada. Então vejam, como vocês percebam, não há ações necessárias, movimentos necessários para que isso aconteça. O que há, sobretudo, é o conflito, é uma gritaria por parte desse setor bolsonarista que faz barulho, que é um setor pequeno, não é um número imenso de pessoas e que está causando e dando o que falar na sociedade. Mas não há a possibilidade nesse momento do golpe de Estado, porque nós somos uma democracia ainda com inúmeros problemas sólida e Bolsonaro seria cômico dar um golpe em si mesmo para ele permanecer eternamente no governo como uma espécie de Vladimir Putin. Para isso pressupõe que ele trabalhe, coisa que ele não fez durante 30 anos na sua carreira política. Para isso pressupõe que ele governe, coisa que ele não fez até o momento. Ele largou o governo para ir ao embate ideológico. O que lhe satisfaz sexualmente é o embate, é o confronto, é a briga. Não é estar ali fazendo ordens, organizando o país para o bem comum. Não. A luta deles são diversos chavões contra a esquerda, com a cabeça ainda bipolar entre União Soviética e Estados Unidos. Ele ainda vive naquele clima de Guerra Fria. Então não há possibilidade nesse momento de um golpe, uma vez que ele é um sujeito que não trabalha. Eu espero que tenha ficado claro para você. Então, portanto, fique calmo, tranquilo, que dia 7 o que vai haverá são manifestações, mas o governo não vai cair. O governo dele mesmo, para cair, para entrar ele mesmo. Isso é uma ironia. E aí vocês vejam como a esquerda está errada. Se você gostou da análise, se inscreva no canal. Ele está crescendo. Estamos com novidades boas, produzindo material, livros que vai servir de formação para vocês. Estamos escrevendo um livro chamado A Ideologia Bolsonaro. Logo mais sai um livro meu também chamado Educação e Cidadania e Realidade Nacional. Esse livro, A Ideologia do Bolsonaro, estou escrevendo com o Thiago Gomes Soares, que é um membro aqui do canal. E tem um outro livro também que está sendo escrito, que é Crítica ao Fascismo Brasileiro, que chama-se Signos da Violência, Crítica ao Fascismo Brasileiro. Ou seja, esse canal aqui ele serve como uma educação política e formação intelectual humana para você atuar no seu cotidiano e assim transformar o seu redor. Se inscreva no canal, nos ajude e faça a nossa mensagem chegar para outros lugares. Tá certo? Até semana que vem. Grande abraço e até mais.